Olá pessoal, vamos a mais uma aula dos nossos constituintes sólidos e essa vai ser uma aula curtinha que é do capítulo 3 e a ideia desse capítulo é a gente falar um pouquinho sobre as principais falhas do modelo de Drude-Sommerfeld que nós vimos até agora. Então, é bom lembrar que apesar do modelo de Drude-Sommerfeld eles não responderem tudo, ou seja, apresentarem várias falhas, eles representam um marco importante na história da física de sólidos. Meio que, a gente poderia dizer que os dois juntos, né, foram os iniciadores da física de sólidos, desse campo de estudos que a gente tem hoje tão difundido no mundo afora. Né? E uma coisa importante é que o modelo de Sommerfeld ele introduziu melhorias significativas no modelo de Drude para os metais, mostrando quão importante é considerar os aspectos quânticos dos elétrons, então, dentro dos sólidos. Os dois modelos combinados conseguem explicar uma série de propriedades. Então, apesar da simplicidade das hipóteses, se a gente for pensar, o modelo de Sommerfeld desconsidera completamente a presença dos íons, da parte massiva. Então, apesar dessa simplicidade dos modelos combinados, já tem uma série de propriedades, algumas propriedades de transporte, propriedades elétricas, que dá para a gente explicar. E como eu já comentei em aulas anteriores, o modelo de Drude-Sommerfeld combinado, ele inaugurou, ou ele lançou uma série de terminologias que a gente usa até hoje, né? Dizer que os elétrons são livres dentro do metal, essas coisas, elétron de condução, elétrons de valência do metal, tudo isso são coisas, novidades importantes que ainda nós usamos até hoje. Conceitos gerais sobre a propriedade dos metais e dos materiais de um modo geral. Né? No entanto, como a gente comentou ao longo dos capítulos, tem vários problemas que ainda ficaram sem resposta. E a ideia aqui é a gente listar quais foram os principais problemas e tentar identificar quais são as principais origens, digamos assim. Né? Então, primeira coisa em relação ao efeito Hall, né? O modelo do elétron livre prevê o coeficiente de RH, prevê que ele é independente da temperatura, do tempo de relaxação, associado aos fenômenos de colisão e à intensidade do campo magnético. Então essa é uma dependência que a gente calculou lá no primeiro capítulo, que do ponto de vista de Sommerfeld, ou seja, das hipóteses de Sommerfeld, não introduzem nenhuma alteração. No entanto, os resultados experimentais mostram que RH depende da intensidade do campo, a depender do metal fortemente da intensidade do campo, e também da temperatura. Né? Um exemplo disso é esse gráfico de 1 sobre RH NEC, ou seja, que deveria ser 1, né? Porque RH é 1 sobre NEC no modelo de Drude-Sommerfeld, e que preveria, então, que isso aqui deveria ser constante igual a 1, né? E a gente vê que não só isso não é verdade, né? Menos 1 sobre RH e NEC deveria ser 1, porque o coeficiente é negativo, isso tem a ver com a carga do elétron. E a gente vê que, apesar de ser em torno de 1 para alguns metais, tem alguns que a diferença começa a ficar grande. Por exemplo, cobre, um metal importante, né? A prata, 30% diferente. E mais ainda, para alguns, o coeficiente é, ao contrário, é positivo. E é muito menor do que o valor esperado. E mais ainda, se a gente mede, esse aqui acho que é essa razão, né? Menos 1 sobre RH NEC, para quem que é isso aqui? Para que metal? Para o alumínio, tá aqui, né? Seria em função da intensidade do campo magnético, que aqui está normalizado como produto ômega C tal, né? Então, que ômega C tal é EH tal sobre NC, então o H entra aqui no ômega C. E claro que à medida que o produto ômega C tal, o H cresce, e veja que
No caso do alumínio é interessante porque ele começa com um valor aqui que é positivo, né? Ou seja, a razão seria, tá, não é 1, mas é pelo menos o coeficiente RH seria negativo, mas à medida que o campo magnético aumenta, de repente o RH fica negativo. Né? Então você vê, essa aqui é um exemplo da forte dependência do efeito Hall, das propriedades gerais do efeito Hall em relação ao campo magnético. A magnetorresistência, que tem uma relação com o efeito Hall. Né? O modelo do elétron livre prevê que a resistência de um fio perpendicular à direção de um campo magnético uniforme não depende da intensidade do campo magnético. Foi uma coisa que a gente, quando derivou lá no modelo de Drude as propriedades do efeito Hall, determinou. Né? No entanto, o que a gente vê para vários metais, isso é verdade, mas para alguns deles, e para alguns muito importantes, né, particularmente para metais nobres, para o cobre, para a prata, para o ouro, por exemplo, que são principais condutores utilizados em vários circuitos elétricos e eletrônicos, essa magnetorresistência pode crescer aparentemente indefinidamente à medida que a intensidade do campo magnético aumenta. Ou seja, existe uma dependência da resistência à passagem da corrente elétrica se eu tenho um campo magnético transversal aplicado ou não. Tá? Então, isso é uma propriedade interessante. Para grande parte dos metais, a magnetorresistência depende fortemente da maneira como a amostra é preparada e pode depender da orientação da amostra em relação ao campo. Então, essa é uma outra propriedade interessante, a depender de como eu orientar o campo magnético, né? Ou como eu fizer o meu fio, né? A partir de como eu produzo esse fio ou como oriento o campo magnético, a magnetorresistência pode mudar. E isso é uma coisa que nem no modelo de Drude, nem nas hipóteses de Drude, nem de Sommerfeld é possível explicar. Né? Em relação a propriedades termoelétricas, o campo termoelétrico, o efeito Seebeck, né? O sinal do campo elétrico gerado pela diferença de temperatura nem sempre é o previsto pelo modelo do elétron livre. O que é muito estranho, porque é estranho se a gente pensa do ponto de vista das hipóteses do modelo de Drude e Sommerfeld, que quem promove todas as propriedades são os elétrons livres dentro do metal, né? E são cargas elétricas negativas. E se elas carregam energia, momento e carga, né? Então elas são responsáveis pelo transporte de carga, massa e também para equilibrar gradientes de temperatura. Se o gradiente de temperatura, o lado mais quente, né, os elétrons devem caminhar para o lado mais frio, que produziria um campo termoelétrico necessariamente contrário ao gradiente de temperatura. Né? No entanto, que a gente viu, já citou, já mostrou esse gráfico, porque para alguns metais o campo termoelétrico ou o coeficiente de efeito Seebeck, por exemplo, é positivo, ou seja, o gradiente de temperatura estaria na mesma direção do campo elétrico. Tá? Em relação à lei de Weidemann-Franz, que são aspectos termodinâmicos, né? A gente pode dizer, o modelo de Drude e Sommerfeld teve um grande triunfo em explicar, né, a lei de Weidemann-Franz. Né? Acerta em grandeza, acerta o número, porém ele não explica como que essa constante, na verdade, depende da temperatura, mas depende da temperatura. Uma outra coisa que não é explicada é que a condutividade depende da temperatura. O modelo do elétron livre não explica como essa dependência. Então isso aqui, por exemplo, é uma tabelinha de resistividade para alguns metais, né? E o valor da resistividade você vê aqui, por exemplo, para o lítio, né? Em 77 Kelvin, 1,04, quase um fator 10 quando sai de 77 Kelvin, que é a temperatura do nitrogênio líquido, até 100 graus Celsius, né? E a gente pode ver que, eu disse, a dependência... Não, desculpa, eu falei na lei de Weidemann-Franz. Na condutividade tem uma dependência bastante grande, tá? Com a temperatura. E isso nenhuma das hipóteses até agora permite a gente explicar essa dependência da condutividade.
condutividade com a temperatura. Uma coisa importante é que em muitos metais a condutividade depende da orientação da amostra em relação ao campo elétrico externo aplicado. Tá? Então, se eu pego um pedaço de um metal, meço a condutividade nessa direção e depois meço na outra direção, ou assim, por exemplo, pego um paralelepípedo, né? Se eu medir numa direção dá um valor, se eu medir na outra direção dá outro, se eu medir na outra direção dá outra diferente. Tá? De novo, nada no modelo do elétron livre permite explicar isso que a gente falou. Tá? Dependência da condutividade AC com a frequência. A condutividade AC, a gente viu que tem uma previsão, né, na condutividade AC com a frequência do campo externo aplicado, mas em vários metais essa dependência é muito mais complexa do que a prevista, que é uma curva simples, né, o que a gente chama curva simples de relaxação, né? E mais ainda, muitas propriedades de refletividade dos metais, a gente viu que a dependência da condutividade AC explicaria como é que ondas eletromagnéticas seriam absorvidas ou refletidas ou transmitidas por um metal, né? E essa refletividade dos metais não pode ser explicada pelo modelo de Drude-Sommerfeld. Em particular, a cor do cobre, do ouro, não tem como explicar. Porque se a gente fizer a conta, pelo modelo de Drude-Sommerfeld, o cobre e o ouro, eles teriam uma refletividade, o limiar de refletividade seria na região do ultravioleta. O que não explicaria qual seria por que o cobre e o ouro se apresentam na cor. Ele, para a gente, né, sob efeito da luz, é visível com a cor que ele se apresenta. Né? Muito bem. Quais são os principais problemas nas previsões termodinâmicas? Então, problemas no calor específico. Então, isso aqui são problemas que estão, na verdade, no pano de fundo de outros problemas, como a gente já viu, coeficiente de efeito Seebeck, né? Calor específico. Calor específico eletrônico no modelo de Sommerfeld funciona razoavelmente bem para os metais alcalinos, bem pior para os metais nobres e é muito ruim para outros metais importantes como bismuto, antimônio. Né? O modelo de Sommerfeld não dá conta do termo de dependência de T ao cubo que aparece nas medidas de temperatura razoavelmente baixa até temperatura ambiente. Então, se a gente mede o calor específico de um metal em função da temperatura, nós vamos ver que a principal dependência em regiões usuais de temperatura, na verdade, o calor específico varia com T ao cubo. E não linearmente o T, como é previsto no modelo de Drude-Sommerfeld. Tá? Porque ali a gente está calculando basicamente a contribuição dos elétrons. A gente já falou sobre isso. Tá? Compressibilidade dos metais. Embora o modelo do elétron livre forneça o livro, né, o livro de sólidos que a gente está adotando, até fala, né? Eu acho que até fala, eles falam, né? Misteriosamente até tem bons resultados para o modo de compressibilidade volumétrica. Por que diz misteriosamente? Porque, na verdade, a gente só está considerando os elétrons. A parte massiva, que realmente produz a densidade de um metal, não é nem levada em conta, porque os elétrons que contribuem, nem são todos os elétrons do metal, né? É só uma parte deles, é só o que a gente chama os elétrons de valência, os elétrons das últimas camadas, e o elétron, a massa deles é muitas vezes menor do que a massa dos núcleos, inclusive para metais pesados, como por exemplo ouro, prata, né, bismuto, enfim, a parte massiva é realmente dos núcleos. Então, o resultado é até muito surpreendentemente bom para um modelo que vai tentar explicar a compressibilidade, ou seja, como a matéria se compacta ou se expande por efeito de pressão externa, sem levar em conta a principal parte, que é a parte massiva, que seriam os íons. Então, é surpreendentemente bom, né? Mas, obviamente, tem problemas, teorias mais elaboradas precisam ser
levadas em conta. Em particular, é difícil entender porque que os íons, então, que carregam grande parte da massa, não participariam desse processo. Na verdade, pelo contrário, o que se espera é que os íons devem participar com uma boa contribuição na compressibilidade dos sólidos, do modo geral, não só dos metais. Né? Bom, quais são as perguntas fundamentais que sobram, então, do modelo de Sommerfeld? A primeira delas é o que determina a densidade eletrônica dos metais. Lembrando que a hipótese feita por Drude, que Sommerfeld mantém, é que cada átomo presente no metal contribuiria com os elétrons de valência. Então, a gente pega, por exemplo, metais alcalinos. Cada átomo que eu acrescentar num pedaço do metal vai contribuir com um elétron. Tá? Então, seria considerar somente os elétrons da camada não preenchida. Mas, que é isso que a gente falou, né? Mas, qual é o motivo? Por que isso acontece? E os outros elétrons não participam de nada? Não tem nenhum papel? Né? Será que dá para a gente simplesmente esquecer de todos os outros elétrons? Quem me garante que esse elétron da última camada realmente vai ser aquele que vai participar e não um subconjunto desses, né? É uma hipótese que leva em conta muito mais propriedades que tem a ver com ligações químicas do que realmente o efeito coletivo de um conjunto de átomos do mesmo tipo. Né? Em particular, como o N deve ser para o caso de sólidos metálicos envolvendo elementos que apresentem mais de uma valência. Então, o modelo de Drude-Sommerfeld não explica como a gente calcula esse N, por exemplo, se eu tiver ferro, manganês, cromo, que são metais em que é formado por espécies químicas que na natureza se apresentam em diferentes valências, né? A maior parte desses átomos da linha 3D, que a gente chama, né? Eles têm 2, 3, 4 valências, né? Então, é difícil um ali que não tenha mais de uma valência, né? Ferro e manganês, por exemplo, tem ferro 2, ferro 3, ferro 4, ferro 6... Enfim, você tem uma série de valências. Manganês, então, um bocado também. Então, qual delas, né? Quantos elétrons, afinal, cada átomo vai contribuir? Né? Outra coisa importante, por que o sólido formado por alguns elementos não são metais? Esse é um problema sério. Por que somente alguns elementos químicos, nós estamos pensando em sólido, por enquanto, sólidos elementares, por que alguns elementos químicos, por exemplo, não formam metais? E a gente poderia esticar essa pergunta, né? Tem determinados elementos químicos que ou formam compostos sólidos, não compostos, sólidos com boa condução, por exemplo, exemplo do carbono. Se eu pego grafite, diamante, é só átomo de carbono. Um deles é um excelente isolante e o outro um péssimo isolante. Um é condutor, o outro é isolante. Então, como é que fica? E mais, né? É uma coisa curiosa. O que faz com que o boro, por exemplo, seja isolante? Se eu pego um sólido formado por boro, ele é isolante. Só que o vizinho dele na tabela periódica, que é o alumínio, já é um bom metal. Como é que é isso? O que é que faz com que dois elementos químicos muito próximos, né, na tabela periódica, um forme o isolante e o outro um metal? Então, já falei do carbono, né? Isso que a gente chama de alotropia, né? Formas diferentes envolvendo o mesmo elemento químico. O carbono é um exemplo bastante abundante, né? Eu falei do grafite e do diamante, mas fora o grafite e o diamante tem uma série de outras formas alotrópicas do carbono, e cada um deles tem uma propriedade diferente, inclusive de condução. Tem sólido formado só por carbono, que é semicondutor. E aí, como é que fica? Então, essa é uma pergunta que não é respondida dentro do modelo de Drude-Sommerfeld. E mais ainda, por que o bismuto e o antimônio, apesar de serem metais, eles são condutores tão ruins? Ele é um metal, mas
a condutividade, se não me engano, do antimônio é pior do que do grafite. Então, como é que é isso? Né? Então, tem várias incógnitas por trás, então, de conceitos importantes ou por questões importantes que não foram consideradas, então, no modelo de Drude e Sommerfeld. Lembrando que isso não invalida e não tira o mérito dos dois modelos. Eles são super importantes e nós vamos ver que a gente parte de Drude e Sommerfeld praticamente para quase todas as coisas que a gente vai fazer depois no curso de sólidos. Então, quais são as estratégias que o livro comenta, né? As fontes dos problemas estão nas simplificações, nas hipóteses simplistas que o modelo de Drude e Sommerfeld consideraram, né? Então, quais são as principais hipóteses? A primeira delas é a aproximação dos elétrons livres. A segunda, a aproximação dos elétrons independentes. E o outro que a gente chama a aproximação do tempo de relaxação. Né? Então, na aproximação dos elétrons independentes, o que a gente considera? A interação do elétron com eles mesmos é desconsiderada. Então, cada elétron não enxerga nenhum dos outros. Tá? Na aproximação do tempo de relaxação, tem a ver com as colisões, né? O resultado das colisões não dependem da configuração eletrônica no momento da colisão. Não depende de nada. Basicamente, a colisão é como se fosse um evento que envolve o elétron e o centro que está colidindo, e é um evento ao acaso, ou seja, teria uma distribuição qualquer de situações após. Né? Isso não é bem verdade. A gente já viu que isso, no caso, por exemplo, de considerar os elétrons como férmions, isso não é bem verdade. A gente precisa cuidar com quais são os estados envolvidos, enfim. A gente tem que voltar, ou tem que analisar um pouquinho essa consideração de que as colisões que acontecem não dependem da configuração eletrônica no momento da colisão. E eu deixei por último aqui a aproximação dos elétrons livres, porque é uma que a gente vai tratar mais em detalhes. O que significa aproximação dos elétrons livres? Os efeitos dos íons na dinâmica dos elétrons entre colisões é ignorado. Ou seja, basicamente eu tenho elétron que a única coisa que é que ele é preso como se fosse dentro de uma caixa. Né? Ele está dentro de um sólido, mas ele é livre para andar ali dentro. Então, significa que os íons da rede não estão interferindo. Então, efeitos do íon na dinâmica dos elétrons entre as colisões é ignorado. A contribuição dos íons no processo de colisão é ignorada, ou seja, a configuração dos íons, de como os íons estão no momento da colisão é ignorada. E a última, hipótese não menos importante, é a possibilidade que os íons mesmos contribuam para certas propriedades físicas. Tá? Então são três questões que estão por trás da aproximação dos elétrons livres e que são importantíssimos. É o efeito dos íons na dinâmica dos elétrons, em particular. Será que os estados possíveis para os elétrons não dependem da presença dos íons? Então, como é que é isso? Mesmo em 0 Kelvin, né? Mesmo se a gente pensar com a menor energia cinética possível, né? Com a menor energia interna possível do sistema, será que os estados eletrônicos que a gente viu, né, que seria de elétrons numa caixa, não seriam alterados pela presença dos íons? E como eles são alterados? A contribuição dos íons no processo de colisão. E o último nessa lista, e não menos importante, é que os íons mesmos contribuem para importantes propriedades físicas. Em particular, nós vamos ver ela tem um papel importantíssimo nas propriedades térmicas, e nas propriedades vibracionais, e portanto isso traz contribuições importantes nas propriedades do tipo modo de compressibilidade e assim por diante. Então, essas são os principais problemas, e isso aqui, na verdade, é o plano para o resto do curso. Então, os próximos capítulos nós vamos analisar
diversas dessas considerações, às vezes em 2, 3 capítulos, né? Então, o tempo todo nós vamos estar reanalisando, então, essas hipóteses iniciais do modelo de Drude e Sommerfeld. Certo, pessoal? Então, essa aula termina por aqui. Era mais uma aula para a gente levantar quais são os desafios que a teoria de sólidos, então, após Sommerfeld, enfrentou e o que é que a gente vai ver, então, ao longo dos próximos capítulos. Valeu, até uma próxima aula. Até mais.